Quando morar é um privilégio, não é só um direito, é um dever. Eu sou Guilherme Boulos e nós vamos falar hoje sobre a reforma política. Os deputados estão querendo botar para votar um projeto de mudança no sistema político brasileiro já nos próximos dias, sem nenhuma discussão com a sociedade. Que o sistema político brasileiro precisa mudar, todo mundo sabe. Hoje, há um verdadeiro abismo entre o que se decide em Brasília e o que acontece no Brasil. Nós temos um Congresso desmoralizado, um governo que está na contramão da sociedade e um sistema político em que ninguém se sente representado. A questão é que tipo de mudança nós queremos fazer. Será que as mudanças que os deputados vão propor são aquelas que a maioria da sociedade brasileira quer? Para responder isso, a gente precisa entender o que está em jogo. O primeiro ponto é o regime de governo no país. O nosso país, ele é presidencialista, ou seja, nós podemos, de 4 em 4 anos, ir às urnas para decidir quem vai ser o presidente do Brasil. Alguns deputados, apoiados pelo Temer, querem colocar o debate do parlamentarismo, que é um regime em que a gente não elegeria mais o presidente. Elegeríamos os deputados e os deputados é que definiriam quem iria governar o Brasil. O parlamentarismo não é o problema em si. O problema é os interesses de quem está querendo botar o parlamentarismo agora, que é para tirar o povo da jogada, para que a soberania popular funcione ainda menos do que já é hoje. Ora, quem está propondo isso é porque tem medo do voto popular e sabe que jamais seria eleito. Imagina a gente não ter o direito de decidir nem mais quem vai governar o nosso país. Durante os últimos 30 anos, quem pagou campanha eleitoral no Brasil foram as grandes empresas. E a gente está vendo no que isso deu. As empresas financiam as eleições de deputados, governadores e presidentes e depois, em troca, querem receber algo. Às vezes, muito mais do que aquilo que financiaram. Na prática, não é uma doação, é um investimento. E essa tem sido a base da corrupção que é estrutural nesse sistema. Esse financiamento pelas empresas foi derrubado já no ano passado pelo Supremo Tribunal Federal, porque entendeu que era totalmente inconstitucional. Mesmo assim, alguns deputados agora estão querendo fazer voltar pela porta dos fundos esse financiamento empresarial, apesar de todos os escândalos que foram denunciados no país. Outra possibilidade que eles estão discutindo é um financiamento público de campanha, o que em si mesmo não seria um problema, porque tiraria da mão das empresas. Mas o que eles querem é que a maior parte do recurso fique concentrado nos partidos que hoje já estão no poder. Aí o jogo fica totalmente desigual. Essas duas formas de financiamento mantêm o sistema político refém, seja dos grandes empresários, seja dos grandes partidos que hoje comandam o Congresso Nacional. O terceiro ponto que está em discussão é a forma de eleição dos deputados e senadores. A proposta deles é o chamado distritão. No formato atual, a eleição de um deputado é a combinação dos votos dele com os votos do partido. O distritão quer acabar com isso e só ser o voto no candidato, no indivíduo. Isso esvazia a discussão de projeto. Na prática, se só vale o voto no candidato, isso vai acabar favorecendo aqueles que têm mais dinheiro para promover o seu nome e ponto final. Além disso, eles querem aprovar a chamada cláusula de barreira, que é uma forma de tirar direitos dos partidos que recebem menos votos. O discurso é que isso acabaria com os partidos de aluguel, aquelas legendas que só ficam negociando apoio no balcão das eleições. Mas se a cláusula de barreira for aprovada, esses partidos de aluguel vão acabar se organizando em grandes consórcios entre eles e manter o mesmo esquema. Na verdade, isso tem como objetivo tirar a voz de alguns partidos que não vendem seus princípios. Parlamentarismo, financiamento das campanhas, distritão, cláusula de barreira. Esses são os pontos da reforma política que eles querem fazer. Mas isso, nem de longe, resolve os nossos problemas. A crise de legitimidade do sistema político brasileiro não muda em nada com essa reforma do Congresso Nacional. O Brasil, nós sabemos, precisa de uma reforma política. Mas, para ser uma reforma de verdade, ela precisa colocar o dedo em algumas feridas. Existem propostas que poderiam mudar de verdade o sistema político, mas que eles lá não querem discutir. Por exemplo, a questão da participação popular. Hoje, o nosso sistema político funciona como se fosse o programa do Big Brother. As pessoas podem votar em quem fica, em quem sai da casa, mas não decidem nada do que se passa dentro da casa. Democracia não é só ir apertar um botão de 4 em 4 anos. É preciso ter outras formas de participação e decisão popular, como plebiscitos e referendos sobre assuntos fundamentais. Vamos pensar.
eles acabaram de aprovar no Senado o fim dos direitos trabalhistas no Brasil. Se isso precisasse passar por um referendo da população, o povo tivesse que votar, você acha que isso teria sido aprovado? Várias decisões que o Congresso Nacional toma todos os dias, de costas para a maioria, poderiam ser evitadas se fosse garantida a participação ativa da população. Quando o povo não está no jogo, qualquer governo fica refém dos partidos do Congresso Nacional. Veja o PMDB, nunca elegeu um presidente da República, mas todos os presidentes que foram eleitos tiveram que ir lá pedir a bênção para eles para poder governar. Um sistema como esse não funciona. É preciso ter regras que assegurem a representatividade de setores historicamente excluídos do processo de decisão política na sociedade brasileira. Veja só, 51% da população brasileira é mulher e apenas 10% do Congresso Nacional são de mulheres. 53% dos brasileiros são negros e apenas 20% dos congressistas são negros. Por outro lado, apenas 2% dos brasileiros são empresários, mas os empresários são 40% dos congressistas. A distorção é completa. Além disso, simplesmente não é possível falar em reforma política de verdade se não tocar nos privilégios e nas formas de corrupção como se dá a relação entre o público e o privado no Brasil. A começar pelos salários de deputados, juízes, de que hoje tem o poder no Brasil, que está totalmente descolado do conjunto da sociedade brasileira. Conflito de interesses é regra nesse sistema político. Há uma verdadeira promiscuidade de vários agentes públicos. Alguém acha que um ministro da Fazenda, que era presidente de um banco privado, vai defender o interesse do Brasil ou vai defender o interesse do banco? É preciso enfrentar esses privilégios históricos e ainda garantir mecanismos que impeçam esse livre trânsito entre as raposas e o galinheiro. É possível uma reforma política de verdade, que mude as regras do jogo, mas isso só se faz aprofundando a democracia, trazendo o povo para as decisões, libertando a política, que não pode mais ficar refém dos grandes interesses econômicos. Essa é a reforma política que queremos. Entra nesse debate com a gente. Se informe sobre as discussões que estão acontecendo em todo o Brasil pela Frente Povo Sem Medo. Vamos!